Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube. Bom dia, né? Nesse domingo de manhã, para a gente falar sobre o importantíssimo jogo do Santos, logo mais às 6h30 da tarde, com transmissão do Premier, hein? Só o Premier vai passar, o pay-per-view, entre Santos e Bragantino. Jogo 6h30 da tarde, volto a dizer para vocês, na Vila Belmiro. O Santos precisa muito vencer esse jogo, muito. O Santos não ganha há 7 jogos. Vem de 6 empates e uma derrota para o Fluminense por 3-2 na Vila Belmiro, quando vencia o jogo por 1-0, por 2-1 e aí acabou tomando a virada. O Santos, o que deixa um pouco o torcedor do Santos animado é que o time não está jogando mal. O time está jogando bem. O time que vai jogando mal e perdendo, você fica, não tem para onde crescer. Está jogando mal. O time não evolui. Mas não é o que está acontecendo. O Santos tem jogado bem. Eu repito para vocês, não vi o jogo passado contra o Recoleta, porque eu estou viajando. E onde eu me encontro não tive condições de ver o jogo por questão do fuso horário. Mas as outras partidas do Santos que eu assisti, elas me agradaram bastante. Elas me agradaram, partidas contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o São Lourenço. Foram partidas que me agradaram. Mesmo contra o Recoleta na Vila Belmiro que eu vi, o Santos jogou bem. O problema todo foi que o Santos não fez gol. A chance aparece e aí os jogadores não põem a bola para dentro. Esse tem sido o grande problema. O Santos ganhou do Atlético. Então, vamos dizer, o Santos está jogando bem, mas não está conseguindo ganhar. E aí já não passa mais pelo trabalho do treinador. Aí já tem tudo a ver com o desempenho dos jogadores em campo. Vamos falar sobre isso, falar sobre a partida, vamos falar sobre bastante coisa sobre esse jogo, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque vocês sabem que tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Gente, é o seguinte, o Santos nesse momento, ele se encontra na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. 16º lugar. Ele tem 15 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians, que está em 17º, e é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Tá, beleza. O Corinthians vai jogar contra o São Paulo. O Corinthians vai jogar contra o São Paulo no mesmo horário de Santos e Bragantino. Mesmo horário. Perdão. Se o Corinthians ganhar esse jogo, o Santos tem obrigatoriamente que ganhar do Bragantino para não entrar na zona do rebaixamento. Mas se o Corinthians ganhar esse jogo por uma diferença de gols legal, e o Santos ganhar do Bragantino por diferença de gols pequenininha, ele pode entrar na zona do rebaixamento. Por quê? O que não coloca na zona do rebaixamento nesse momento é o saldo, é o gols a favor. Porque o saldo do Corinthians e do Santos, o saldo deles é igual, -3. Só que o Santos marcou 19 gols e o Corinthians marcou só 10. Essa é a vantagem do Santos nesse momento em relação ao Corinthians. Então, se o Corinthians ganhar do São Paulo, o Santos tem que ganhar do Bragantino, senão ele entra na zona do rebaixamento. Se o Corinthians empatar com o São Paulo e o Santos empatar com o Bragantino, o Santos não pode perder. Mas vamos esquecer um pouquinho essa questão da tabela de classificação, que, claro, é muito importante, porque o Santos tem que pensar em não ser rebaixado. O Santos tem que jogar bem, o Santos tem que voltar a ganhar, perdão. O Santos tem que ganhar porque tem que voltar a ganhar. São 7 jogos sem ganhar. É o maior jejum dessa temporada, igualando-se ao jejum do Vojvoda no começo do ano, quando o Santos, no Campeonato Paulista, ficou 7 jogos sem ganhar. 7 jogos sem ganhar no Brasileiro. Dá para entender, né? Mas no Campeonato Paulista é duro. É duro. O Santos ficou 7 jogos sem vencer no Campeonato Paulista, sob o comando do Vojvoda. E não jogava bem. Jogava mal para burro. Tanto é que naquela partida contra o Noroeste, vocês se lembram muito bem, o Santos ganhou em Bauru por 2-1, o Noroeste tinha um jogador a menos desde o final do primeiro tempo e deu sufoco no Santos no final da partida. Deu sufoco e por pouco ele empatou o jogo, se não fosse o Brasão fazer 2 excelentes defesas. Mas essa é a diferença, entendeu? O Santos ficou 7 jogos sem vencer no Campeonato Paulista com o Vojvoda e jogava mal. O Santos está 7 jogos sem vencer entre todas as competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e jogando bem. É preciso, nesse momento, que os jogadores comecem a fazer o que lhes cabe dentro de um jogo de futebol. Ou seja, a parte deles. Botar a bola para dentro. Ter um pouquinho mais de criatividade. Ser um pouquinho mais caprichoso no passe final, no arremate a gol. No drible, que pode desconcertar totalmente uma defesa adversária. Aí você vai falar para mim, senhor Mano, mas você não falou que o elenco do Santos é bom, dá para fazer um bom time? Acho, continuo achando. Agora, se os jogadores do Santos entenderem que eles são a última bolacha do pacote, não vai dar certo. Por melhor que você seja, se você tiver esse comportamento de primadona, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu estava lendo
um tweet, né? Um X, né? Uma mensagem que foi postada do Toni Kroos, da Alemanha, a respeito da substituição do Dembélé no jogo do PSG. Acho que foi na semi da Champions League. O Luiz Henrique tirou ele pegou, saiu na boa, cumprimentou todo mundo, sentou no banco e começou a torcer. Pô, Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada. Aí o Gabriel sai do jogo substituído, ele vai pro vestiário e vem com a conversa fiada, pra boi dormir, de que ele estava com problemas estomacais. Se ele tivesse com problemas estomacais, como eu falei pra vocês, ele deveria ter pedido pra sair durante o jogo. Não tô aguentando. Tô com problema estomacal, tô com dores abdominais. Eu preciso sair. Normal, todo mundo ia entender. Mas não, ele foi pro vestiário, tudo leva a crer, porque ele ficou irritadinho, bravinho. Teve um chiliquezinho, porque foi substituído. Ô Gabriel, você tá fazendo gol. A gente tá vendo isso. Você tem contribuído em assistências também. Mas se não entender do treinador, você tem que sair, naquele momento você sai. Eu, por exemplo, acho que algumas substituições do Cuca, elas não têm absolutamente nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Por exemplo, tirar o Arão do time, colocar o Schmidt. Eu não vi o jogo contra o Recoleta, mas eu li alguns comentários de vocês aqui dizendo que o Schmidt jogou bem. Eu não posso falar nada sobre isso. Mas, gente, o Schmidt é assim, ele pode jogar bem uma partida, ele vai jogar mal 9 outras partidas. O Schmidt não é um cara confiável. O Schmidt é um jogador limitado. Além de limitado, já tem uma certa idade e é lento. O Arão é um jogador que tem de múltiplas funções em campo. Ele pode fazer um terceiro zagueiro, ele sabe fazer uma saída de bola com mais qualidade, ele tem mais velocidade do que o Schmidt, na minha opinião. Tá? Ele ocupa melhor os espaços do campo por ser mais inteligente também. Enfim, eu não trocaria. Mas é aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. Agora o Cuca resolveu se implicar com o Arão. A implicância antigamente não era com o Arão, a implicância antigamente era com o Roleiser. Ele não queria botar o Roleiser para jogar. Aí ele se tocou. Ô caramba, eu preciso botar esse cara para jogar, porque o cara é bom. Aí ele encontrou solução para isso. Entendeu? Mudou o sistema do Santos para um 4-3-2-1 e o Roleiser, Gabriel e Neymar estão jogando juntos. Por falar nisso, o Santos deve ser Brazão tá fora, certo? Tomou o terceiro cartão amarelo. Diógenes, infelizmente, o Cuca não deve ter aquilo roxo para colocar o João Pedro no gol. O Diógenes não é confiável. Não é confiável. Pode ser até que ele entre logo mais nesse jogo contra o Bragantino e faça excelentes defesas e garanta a vitória do Santos. Ótimo. Mas você confia no Diógenes? Eu não confio. Depois do que ele fez em Salvador, para mim, a vitória estava na mão. Ele jogou no lixo a vitória do Santos ao sofrer aquele gol de falta, um peteleco lá, acho que foi do Luciano Juba, né? Chutou e fez o gol, botava na mão dele. Tem dó. Vai dormir. Mas enfim, o Cuca acho que ele não vai ter coragem de fazer isso, de colocar o Diógenes no gol. Ele tem coragem, por exemplo, de colocar o Ananias. Porque um jogador de linha, você sempre tem um outro jogador em quem você se escorar. O goleiro não tem. O goleiro é aquela posição solitária. Até o pessoal dizia, né, antigamente, né, onde é uma posição tão maldita que onde o goleiro joga não nasce grama. Porque antigamente, não era que nem hoje, os campos de futebol, onde o goleiro jogava, não tinha grama, era terra. Era terra, entendeu? Era assim o campo de futebol antigamente. Mas enfim, eu acho que ele não vai colocar o João Pedro, eu colocaria. Mas deve ser Diógenes, Igor Vinícius, Veríssimo, Ananias ou Luan Pérez, essa é a dúvida. Ananias ou Luan Pérez, o Ananias jogou a partida passada e jogou bem. Eu acho que tá na hora não. O Cuca faz muito bem em abrir mais espaço para o Ananias. Abrir mais espaço para ele. Mas enfim, tem essa dúvida. Então, Diógenes, Igor Vinícius, Veríssimo, Ananias, Luan Pérez e Escobar. Meio campo com aquela linha de 3, né, que eu já falei para vocês. Do lado direito, Bom Tempo, centralizado Schmidt, do lado esquerdo o Oliva. Aí 2 jogadores na frente deles, Roleiser e Neymar. E lá na frente o Gabriel. Entendeu? Então, gente, essa deve ser a formação do Santos para enfrentar o Bragantino logo mais. Bragantino que na quinta-feira jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, contra o Blooming e venceu por 6-0. Agora, não confundir o Blooming com o Bolívar. O Bolívar é de La Paz. Bolívar é o time do Grupo City. E La Paz tem aquela altitude de quase 4.000 metros. O Blooming é de Santa Cruz de la Sierra, uma cidade que é praticamente nível do mar. Tem o quê? Uns 500, 600 metros? Não, nem isso. Então, não teve problema. Agora, o Bragantino jogou com um time muito alternativo. Poupou vários jogadores
para essa partida contra o Santos logo mais, repito, 6h30 da tarde na Vila Belmiro. O jogo só vai ser transmitido pelo Premier, hein? Só pelo Premier, tá bom? Então o Bragantino vem descansado, porque boa parte do elenco não trabalhou no meio de semana. Não trabalhou, ao contrário do Santos, que teve esse jogo contra o Recoleta e foi lá, todo mundo jogou, viajou, foi lá para o Ponta Porã, depois Peruan Cabaleiro e para essa partida. Os jogadores do Bragantino estão mais descansados. De todo modo, o jogo é em Santos. É em Santos. O Bragantino deve fazer essa viagem, chegou na noite desse sábado até Santos para a partida de logo mais. O jogo vai ser arbitrado pelo carioca Alex Gomes Stefano. Alex Gomes Stefano. É o primeiro jogo dele do Santos e o primeiro jogo dele também do Bragantino no Campeonato Brasileiro. O cara do VAR é o deixa eu ver aqui, Márcio Henrique de Góes. Ele é de São Paulo. Esse Márcio Henrique de Góes foi o cara que chamou o Ramon Abate-Abel naquela expulsão envolvendo o jogador o Edson Carioca do Mirassol com o Ranieri do Corinthians. O Abate-Abel tinha marcado, tinha dado o cartão vermelho e o Márcio Henrique de Góes falou, vem cá, vem dar uma olhada. Não é para cartão vermelho. Aí ele olhou e falou assim, você tem razão, não é para cartão vermelho. E teve também no ano passado um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, quando o árbitro da partida, quem que era o árbitro desse jogo? Eu não lembro quem que era. Ele expulsou o Fausto Vera num lance contra o Plata. E ele também chamou o árbitro da partida para rever o lance e o árbitro reviu e deu só o cartão amarelo. Ou seja, o Márcio Henrique de Góes, ele é um árbitro que ele é muito intervencionista. Ou seja, ele faz a parte dele. Mas se ele fizer a parte dele em lances que de fato merecem ser observados e refeitos, beleza. Agora, quando o cara é intervencionista demais, aí já passa dos limites. Mas enfim, ele também vai trabalhar no VAR pela primeira vez em jogo do Santos e pela primeira vez em jogo do Bragantino também. Tá bom, gente? Olha, basicamente é isso. Basicamente é isso. Não tenho, eu tô fora do Brasil, como falei para vocês, não tenho ideia aí de quantos ingressos foram vendidos, como é que tá o ânimo da torcida. Eu acho que deve estar bem para baixo, porque o Santos realmente... sim, isso que eu queria falar para vocês. Eu ontem ouvi um tweet de um jornalista da Rádio Itatiaia, esqueci o nome dele, dizendo que o Santos está com 3 meses de salários de imagem atrasado, e também a CLT atrasado. Aí eu passei um WhatsApp para uma pessoa, e essa pessoa falou para mim, Sormani, CLT não é tudo isso, mas está atrasado. Perdão, imagens. Imagens não são 3 meses não, mas salários e imagens estão atrasados. E a CLT venceu, hoje é dia 10, né? Venceu agora no 5º dia útil. Deixa eu ver quando que é o 5º dia útil, para a gente posicionar para vocês direitinho. Então, dia 1º de maio. Foi feriado, não é útil. Então 1, 2, 3, 4, 5. Tinha que ser pago na sexta-feira e não foi pago. Então, o salário de carteira, que era para ter sido pago na sexta-feira, não foi. E tem, no mínimo, 2 imagens atrasadas. E os jogadores estão descontentes com isso. Vocês podem ter certeza. Quando o dinheiro não cai, quando o jogador não recebe salário, o bicho pega, o negócio esquenta. Entendeu? O negócio esquenta. Então, essa é uma notícia importante que eu tinha que ter trazido para vocês, aliás, no começo do vídeo. Mas, enfim, acabei de acordar, estou com sono, mas antes tarde do que nunca, tá? Estou trazendo para vocês essa informação importante aqui. Os salários estão atrasados no Santos. É por isso que eu canso de falar para vocês. Não pode contratar. Porque usa parte do dinheiro para dar uma entrada no jogador, depois não paga. Dinheiro esse que você podia usar para pagar salário para jogador. O salário do pessoal de administração e tal, lá dentro, está tudo em ordem. Está atrasado apenas salários dos jogadores. E convenhamos, hein? Pela bolinha que eles estão jogando, eles podiam estar pagando. Não é bolinha, porque aquilo que eu falei para vocês, o time está jogando bem. Pelos resultados que eles estão obtendo, eles podiam pagar ao invés de receber. Não é verdade? Mas é isso, gente. Tomara que esses salários atrasados não interfiram no desempenho do Santos logo mais à noite contra o Bragantino, que o Santos finalmente volte a vencer depois de 7 jogos, porque vai ser muito importante. O Cruzeiro está reagindo. Vocês viram.
O Cruzeiro está reagindo. O Cruzeiro foi ontem a Salvador e venceu o Bahia por 2-1. Venceu o Bahia por 2-1. O Internacional conseguiu um ótimo resultado também ao empatar com o Coritiba em 2-2. E o Vitória a mesma coisa. Foi no Rio de Janeiro e empatou com o Fluminense em 2-2. Vitória que agora tem 19 pontos. Internacional que tem 18 pontos. E o Cruzeiro que nesse momento também tem 19 pontos juntamente com a Vitória. E o Santos está com 15. Por isso que ganhar hoje no Bragantino é extremamente importante para o Santos. Tá bom? Gente, vou tentar fazer um vídeo depois do jogo. Já falei para vocês que o fuso aqui é muito grande. Se não for possível, assim que vocês acordarem nessa segunda-feira, o vídeo vai estar à disposição. Tá bom? Vamos torcer para o Santos fazer a vitória, porque o Santos precisa demais disso daí. Tá bom? Nos falamos.